acabar que a memória não está dando, mas enfim, justamente porque lugares como aquele é uma fronteira colonial atual, né? Então nós vivemos ainda num processo que é colonial. Ontem foi o próprio professor Silvio Almeida quem disse isso. Desculpa, eu juntei duas pessoas, mas o outro professor, Luiz Antônio Simas, né? Quem disse que ele entende que há semelhanças com o fascismo no Bolsonaro, mas o que o Bolsonaro ele é basicamente colonialismo, um fenômeno de colonialismo, um representante dos feitores, né? Portugal instala aqui capitães que são que governam essas capitanias, por isso capitães, né? E que estabelecem hierarquias que são como feitorias para a metrópole, né, que executam um serviço meio sujo, que o europeu não faria, né, mas que são os europeus colocados aqui. Né? Então, até essa subalternidade que o Simas coloca, aquilo que o Simas coloca explica um pouco essa subalternidade do Bolsonaro, por exemplo, aos Estados Unidos, né? A ideia de que o Bolsonaro acha que é branco, né? O Bolsonaro não é branco. Vocês devem ter visto, espero, Bacurau, né? Que é o tema do Bacurau, né? O paulistinha lá, o casal paulista que acha que é branco, na hora que fala, mas vocês não são brancos, os gringos falam, né? Vocês não são brancos, né? Talvez olhando de binóculo, muito de longe, você pode se confundir com um branco, né? Eu tive um aluno aqui, inclusive, desculpem fazer o excurso, né? Mas um aluno aqui que era tipicamente um coxinha, né? 5 anos atrás. E ele achava mimimi, qualquer coisa de minoria ou coisas assim, gostava de estudar coisas universais, etc. Até que ele foi fazer mestrado em Curitiba, e eu conversei com ele depois, e foi muito interessante a transformação dele, porque de repente ele descobriu que ele é nordestino, né? Sofreu o cão, né, em Curitiba, porque está colado nele. Curitiba é uma cidade muito violenta simbolicamente, né? Está colado nele um rótulo que o diminui num ambiente fascista, né, ou com elementos de fascismo como aquele. E a gente que se considera colonizador mais digno, né, do que enfim, o nordestino, que é o colonizador que perdeu o trem da história, porque é o colonizador português misturado, né, que virou bagunça, né, enquanto que esses colonizadores que vieram no século XIX, suíços, holandeses, lindos, maravilhosos, altos e louros, eles sim organizaram no Espírito Santo, eu não sei aonde, sempre em cima de crimes, né, e aí em práticas diferentes da do século XVIII para trás, né, mas também num movimento violento de expansão colonial. Então eu vou disponibilizar o documentário Escolarizando o Mundo, né? Alguns professores que falam desse documentário eu ainda preciso inclusive buscar para poder ler a bibliografia deles. Então saiba que a gente não cita documentário em mestrado, a não ser que o seu tema seja audiovisual, mas não como fonte bibliográfica, mas lá, por exemplo, tem nomes que certamente, pelo menos para mim, né, eu ainda não fiz essa lição de casa, mas é preciso anotar e buscar as referências que eles certamente produziram para poder ir atrás das hipóteses, né? E eu estou terminando. A hipótese que aparece ali é uma coisa interessante, que uma professora diz o seguinte: o que nós estamos fazendo ao redor do mundo nos últimos séculos, né, e ela está falando ali da escola, né? Eu acho que está falhando. O que a professora propõe é que nós estamos instalando ao redor do mundo uma monocultura humana. Monocultura humana. Essa expressão é muito significativa, muito forte. E eu vou dar um pause aqui, um minuto.